Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Estamos aqui, exatamente hoje, 1º/7, capítulo 1. Você vai ler hoje o capítulo inteiro. E eu quero apenas dar aqui algumas dicas. Provérbios foi escrito, a maioria dos capítulos, por Salomão. E Salomão, rei de Israel, filho de Davi e de Batseba, ele reinou 40 anos. Ele assumiu o trono quando tinha cerca de 20 anos de idade. Sem dúvida, influenciado pelos salmos escritos por seu pai, o Davi. Olha que interessante. Salomão nos deixou mais livros do que qualquer outro escritor do Antigo Testamento, excetuando-se Moisés. É interessante eu ler esse pequeno comentário do autor. Claro que foi o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, que o capacitou. Ele, na sua juventude, agora como rei de Israel, Deus fala com ele, para que ele pedisse o que ele quisesse. Aí ele pediu sabedoria. Sabedoria e conhecimento, ou sabedoria e entendimento. E Deus deu para ele sabedoria. E disse, olha, como você não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu a vitória sobre os inimigos, ou seja, as nações, né, quando havia guerra ali, mas você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Em outras palavras, de brinde, vou te dar riqueza, fama e tudo mais. Ou seja, ele reinou 40 anos, né? E ele, o nome dele, Salomão, o significado é pacífico, homem pacífico. Então ele soube administrar, ele soube liderar e não houve guerra no período que ele governou. Mas por quê? Porque Deus deu a ele sabedoria. Então, sabedoria. E no livro de Provérbios, nós vamos encontrar aqui algumas palavras-chave. Eu separei aqui algumas: sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução e temor do Senhor. É algumas palavras-chave que a gente gosta de destacar. E geralmente nas Bíblias, conforme a Bíblia que você tem, sempre tem um comentário desse aqui, antes do livro, né? Dando algumas dicas, o autor, data e tudo mais. E é bacana você interagir, você entender um pouquinho da palavra, entender a parte bíblica, né? E sempre entendendo que tudo que a gente aprende na palavra de Deus não é apenas para ficar no nosso conhecimento intelectual, mas é para a gente colocar em prática. Lembrando sempre que Jesus, ele diz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele diz assim, olha, aqueles que ouvem as minhas instruções e as colocam em prática, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, vieram os problemas, mas a casa não caiu, porque estava bem alicerçada. Então, sabedoria, o próprio Provérbios diz que é a coisa principal. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, o verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Então, o que você precisa entender? Se você deseja crescer na fé, desenvolver a sua fé e ter a sabedoria do alto, Deus te dá. Mas nós temos a Bíblia, que tem que ser lida. Quem me conhece sabe, há muitos anos, desde quando eu prego o Evangelho, eu incentivo as pessoas a lerem as Escrituras. A Bíblia não pode ficar aí na estante, do lado da sua cama, aí só de enfeite. Não, tem que ser lida, manuseada. Então, leia as Escrituras. E o desafio nesse sentido para o mês de julho, que nós fazemos isso há mais de 10 anos, sempre no mês de julho, tá? É você ler um capítulo por dia. Então, hoje é dia 1º de julho, então você lê só o capítulo 1º. Mas leia, releia, pesquise, faça anotações, mergulhe. Falar nesse frio de mergulhar, mas a piscina da fé está quentinha. Mergulhe, está aquecida. Mergulhe na sabedoria do alto. Mergulhe nesta palavra. Então a minha missão aqui é incentivar você, é encorajar você a ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei, meditar de dia e de noite.
Então, falar de Provérbios, vamos estar sempre comentando aqui, alguns blocos aqui de comentário, não lendo para você o capítulo, é você lendo, eu estou lendo também para mim, mas você tem que também fazer parte. E tem pessoas que gostam, eles anotam, tem pessoas que fazem até uma foto, ali manda para a gente, olha, pastor, minhas anotações, eu anoto tudo que vocês falam desde quando começou o programa, outros, enfim, então faça uma experiência, pegue a Bíblia, uma caneta e também uma caderneta, um caderno, algo aí, uma prancheta com umas folhas e faça as anotações. Faça uma campanha de fé, por que não? Aí na sua casa, que moleza, né? Não precisa nem sair do lugar, só em casa. Você pega a Bíblia, pega a caneta, pega um papel, ou uma agenda, ou um caderno universitário, ou um caderno pequeno e anote o que Deus está falando com você cada um desses 31 dias de julho que vamos caminhar com vocês aqui pelo rádio. Então você que me acompanha pela Marumbi AM de Curitiba e também por outras emissoras e também pelo nosso canal no YouTube e também pelas redes sociais, tudo que eu falar nesse mês de julho, a gente vai tirar textos do livro aqui de Provérbios, tá certo? Então é o seguinte, eu vou ler só um trechinho aqui, hoje o objetivo é esse, dar essa chamada, essa introdução, esse incentivo para você, mas a dica que eu dou é o seguinte, você precisa escolher o melhor horário para você fazer isso. Tem gente que logo pela manhã acorda animado, toma um cafezinho e já tem o seu momento de meditação. Alguns falam meu momento de comunhão, momento de oração, uns falam meu devocional, assim, tem vários nomes, né? Então a pessoa se dedica a ler uma porção da Bíblia e fazer as suas orações. Então, nesse mês de julho, vamos fazer essa caminhada aí do livro de Provérbios. Você vai ver, vai ser sensacional. E o que eu vou pedir para os amados e queridos ouvintes? O que você ler em cada dia, se você tiver ali algo que Deus vai falar com você, que vai ter com certeza, aí você pode mandar uma frase para a gente. Tá? E algumas eu vou acabar escolhendo, talvez eu não vou ler de todo mundo, mas eu vou escolher algumas. Então você teve uma experiência lendo o livro de Provérbios, você teve uma experiência começando com a gente hoje, o 1/7, aí amanhã, se você tiver boa notícia, já passa no zap do Agindo Deus. Daí eu vou separar ali. Você já escreve esse, para eu entender o que você vai escrever, você já tem que escrever lá. O código vai ser esse aqui, ó, sabedoria. Vamos combinar isso aqui. É o código, essa palavra, sabedoria. E se possível, escreva em letras maiúsculas, sabedoria. Aí manda o seu recadinho e vai ser bem bacana aqui esse mês de julho, eu tenho certeza disso. Eu estou muito feliz, estamos felizes, né? Como diz aquela canção, estamos muito alegres, é isso aí. Que Deus está conosco, é bom demais. Então veja bem, vai ser forte o agir de Deus. E eu vou ler aqui para concluir, Provérbios capítulo 1, eu vou ler apenas os 6 primeiros versículos. Olha que legal esse aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. E o verso 7 eu vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem despreza Deus, quem despreza a sabedoria do alto, está com uma vida esquisita, porque não tem sentido. Não tem sentido vivermos aqui e um dia na eternidade se não tiver a sabedoria do alto. E toda fonte de sabedoria está em Jesus Cristo. Entendeu? Em Jesus. Que, aliás, em Lucas capítulo 2, o verso 52, olha que lindo isso aqui, quando Jesus ainda estava no seu crescimento físico aqui. Lucas 2, 52 diz que Jesus, preste atenção, que o nosso modelo de sabedoria está em Cristo, em Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Lucas 2, 52, e
crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, Jesus cresceu e eu e você temos que crescer também em sabedoria. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Então, a gente vai falar muito sobre esse assunto e por isso que a gente está encorajando você a ler. Porque você lendo, quando a gente falar aqui, Deus já falou com você porque você já leu. Deus vai ministrar. Então, leia a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, que talvez a linguagem assim, você não está entendendo as palavras, vai para o dicionário ou leia aquelas Bíblias, a nova versão internacional. Às vezes a linguagem de hoje fica mais fácil de entender. O importante é você ler, é você meditar, porque a sabedoria de Deus já está disponível para você. E vai vir uma unção, essa unção é a unção da sabedoria, a unção do Espírito Santo vai vir sobre nós numa intensidade maior. Oh, Rabaxê Candalaramai, aleluia! Será tremendo o agir de Deus esses 31 dias, na sua vida, na sua cidade, no seu ministério. É algo de Deus para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus, que é você e eu que fazemos parte do corpo através de Cristo, Jesus, a nossa fonte de toda a sabedoria. Então mergulhe nessa sabedoria e aproveite cada minuto da sua vida, cada dia, cada hora, cada momento, porque Deus quer isso. E eu tenho certeza que Deus está feliz com a nossa atitude e com a minha atitude de incentivar vocês. Milhões e milhares de pessoas certamente vão ouvir esse vídeo, vão ouvir esse áudio, tendo esse chamamento. Convide as suas pessoas, convide a sua amiga, o seu amigo, não importa a crença dele, mas fale, vamos ler a Bíblia, o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, porque tem muitas pessoas que a vida está travada, não anda, não vai, por quê? Está faltando a sabedoria do alto. Tem gente que tem inteligência, tem gente que tem inteligência, e isso é bom, a inteligência, mas sabedoria é outro nível, sabedoria é outra coisa. Inteligência é bom, mas sabedoria é muito melhor. E estamos falando da sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Deus amado e querido, estamos iniciando o mês de julho, declarando, profetizando uma unção de sabedoria sendo ministrada sobre aqueles que nos ouvem, que nos assistem e que vão participar dessa jornada da fé, lendo no mês de julho o livro de Provérbios. Espírito Santo, fala comigo, fala conosco, fala com todos aqueles que entrarem, Senhor amado, nesse mergulho, nesse banquete da sabedoria. A sabedoria do alto se manifeste na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.